Então, nossa aula de ciências desta semana será as páginas 54 a 55 e depois 58 a 61, seres vivos e ecossistemas. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre os animais se alimentam, né? A energia e os nutrientes de que os animais precisam para crescer, manter-se vivos e realizar suas atividades vêm dos alimentos. Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que consomem. Então, eles podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. Então, observem aí e também lá no livro, vocês podiam ler cada um deles para entender, né? Então, qual o alimento de cada um desses tipos de animais e também alguns exemplos de animais que são classificados em cada um desses tipos, né? Então, cada animal se alimenta de um tipo de alimento e como eles podem ser chamados. Então, aí vocês tinham algumas frases. Então, depois de ler lá na página, né, 58, como cada animal se alimenta. Então, vocês têm aí algumas frases e vocês tinham que fazer algumas correções. Então, o ser humano é um animal carnívoro porque se alimenta de carne? Sim e não, porque o ser humano não se alimenta só de carne. E também tem algumas pessoas, né, que nem se alimentam de carne, que não gostam, né, que se alimentam de outras, né, se alimentam de verdura, frutas, legumes. Então, o ser humano é um animal onívoro, porque ele se alimenta de animais e de plantas também. O louva-a-Deus se alimenta somente de outros insetos, mas não pode ser considerado carnívoro, pois não come carne. Então, o louva-a-Deus se alimenta de outros insetos, por isso é considerado carnívoro, né? Porque se ele se alimenta de outros insetos como ele, então ele é um animal carnívoro. Os animais detritívoros alimentam-se somente de resto de animais. Os animais detritívoros alimentam-se de resto de plantas e de animais, incluindo seus dejetos. Então, essas são as frases que vocês tinham que estar fazendo aí algumas correções. Então, leia com bastante atenção. Então, aí na 2, eu tinha uma atividade pedindo para vocês, usando um espelho, observe a sua dentição, né, os seus dentes. Depois, compare seus dentes com os dentes mostrados no esquema abaixo. Então, eu tenho aí, né, 2 fotos. Uma foto de uma dentição de carnívoros e a outra de herbívoros, certo? Então, o que está tentando fazer uma comparação daqueles animais que comem carne e dos animais que só comem, né, plantas. Você acha que sua dentição é mais parecida com a de um animal herbívoro ou carnívoro? Explique. Então, o ser humano tem alguns dentes pontudos, como os carnívoros, e alguns dentes achatados, como os herbívoros. Isso ocorre porque o ser humano é um animal onívoro. Como nós vimos lá em cima, são os animais que se alimentam de animais e de plantas. Explique por que cuidar da saúde dos dentes é importante para a alimentação. Se os dentes não estiverem saudáveis ou se não houver dentes, não é possível mastigar os alimentos. Certo, pessoal? Aí depois, lá na página 60, nós tínhamos, né, um texto falando sobre alimentação e sobrevivência.
Aí depois de ler o texto, de observar aí as figuras que tem aí nessa página, então tem uma pergunta. Você concorda com a frase a seguir? Explique. Animais que têm dieta restrita são mais vulneráveis à extinção? Então, o que significa essa frase, né? Então, está dizendo aí que alguns animais, e aí no livro traz como exemplo o urso panda, ele só se alimenta basicamente, né, do bambu. Então, por exemplo, se houver um desmatamento e se o bambu deixar de existir em quantidade suficiente para que os ursos se alimentem, eles também vão acabar se extinguindo, né? Eles vão desaparecer, porque eles não vão ter como se alimentar. Mas, por exemplo, existem outros animais que se alimentam de vários tipos de alimentos. Então, eles se adaptam melhor ao meio ambiente e até conseguem sobreviver melhor, porque se faltar um tipo de alimento, eles podem, né, se alimentar de outros, certo? E aí depois, gente, aí na página 61, tem um texto, tá? Esse texto aí, leiam ele também, porque sempre é importante, né, a gente conhecer mais, saber mais coisas. Então, ele traz também um texto falando, né, dessa mariposa, trazendo como exemplo, e falando um pouquinho como que as plantas e os insetos interagem, né, de formas variadas no ambiente. Então, esse texto aí é só para vocês estarem lendo e conhecer um pouco mais sobre esse assunto que nós vamos continuar aí falando, né, que é sobre os animais e como é a sobrevivência deles, como, né, de que forma eles se alimentam, quais são os tipos de animais, de alimentos que existem no meio ambiente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula, corrijam aí com bastante atenção, procurem ler os textos, certo? E boa aula para vocês!